Deus, eu pedi a Deus uma palavra e o Senhor me concedeu a oportunidade de falar nessa noite sobre, aleluia, sobre as características da igreja que irá subir. As características da igreja que irá subir. Aleluia. Glória a Deus. As características da igreja que irá subir. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Vou estar lendo aqui alguns versículos da palavra do Senhor, para ganharmos tempo, aqueles que puderem e os que não puderem, aqueles que conseguiram e os que não conseguiram, fiquem atentos para a palavra do Senhor. A partir do versículo 7 está escrito: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Amém. Amém. O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele disse: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E aqueles que puderem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Eis aí a palavra do Senhor, um texto bastante explorado, conhecido, está inserido dentro do livro do Apocalipse, o livro das revelações, que traz na sua etimologia da palavra revelar, tirar o véu, trazer luz, elucidar as coisas futuras. Esse é o significado do livro do Apocalipse, inserido em um contexto que os irmãos conhecem, onde havia a supremacia do Império de Roma. E a história diz que após Augustus, um dos imperadores, suceder Júlio César, ele instituiu um culto diferente, um culto de adoração aos imperadores. E de Calígula a Domiciano, todo o império era subjugado, submetido a reconhecer, reverenciar e adorar os imperadores no mesmo status de Deus. Glória a Deus. Dentro desse contexto, há um paralelo de um tempo cristão em efervescência, em evidência. Glória a Deus. Agora está maravilhoso. Deus continue abençoando suas santas mãos. Dentro desse contexto cristão autêntico, efervescente, encontra-se alguns servos do Senhor, dentre eles
João, que os historiadores, os estudiosos afirmam, sem sombra de dúvidas e de forma categórica, que ele já estava acima da terceira idade. E alguns estudiosos dizem que aproximadamente 90 anos de idade. E hoje eu sei muito bem o que é isso, porque minha mãe vai fazer 90 e meu pai tem 94 anos de idade. As forças se esvaem, o vigor físico vai embora, as comorbidades aparecem, as limitações são cotidianas. E assim estava João, também conhecido como o discípulo, o apóstolo, o servo do amor. Dentro desse contexto, alguns afirmam que pegaram João, já com a idade de 90 anos, quem está me ouvindo, diga glória a Deus, e o levaram ao império para que ele se prostrasse e adorasse ao imperador. E João nos dá uma lição muito grande. Mesmo com a idade avançada, com algumas debilidades físicas aparentes, João mantém-se firme e fiel ao seu bom Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito embora isso lhe custou uma pena muito grande. E eu não quero entrar no mérito, mas alguns dizem que apanharam aquele homem com quase 90 anos de idade, o lançaram em um tacho cheio de azeite quente, e aquele homem, depois de ter o seu corpo todo assolado por queimaduras, naquela época sem o estatuto, sem a lei que protegesse os idosos, ao invés de o apanharem e o levarem a um hospital para tratar suas feridas, os historiadores afirmam que pegaram aquele homem com a idade avançada, com seu corpo queimado, e o enviaram a uma ilha. O nome dessa ilha era conhecida como a Ilha da Morte, a Ilha Mortal, ou a Ilha de Patmos. Ali era um lugar, não cochila agora não, aonde eram enviados todos os dissidentes, revoltosos, aqueles insubmissos ao Império Romano. Era uma ilha que tinha uma certa distância, e aqueles que se debruçam no conhecimento afirmam que era impossível uma pessoa que fosse enviada para a ilha retornar com vida, porque além de estar distante, naquela ilha havia muitas doenças, e as pessoas que eram enviadas, elas mal conseguiam sobreviver, ou seja, elas estavam sendo decretadas o seu fim e a sua derrota. Então é dentro desse contexto que um homem ancião, com aproximadamente 90 anos de idade, por manter a sua fidelidade, ele foi submetido e decretado aí, para a ilha chamada Patmos, a Ilha da Morte. Então vale ressaltar aqui, eu quero que você compreenda isso daqui, porque a mensagem que o Império Romano estava dando a todos os que estavam ali e que se perpassa até nós, é que estava decretado o fim. Não havia mais possibilidades. O quadro que foi pintado foi um quadro de impossibilidade, um quadro de derrotas, um quadro de fracasso. Pátimo significa o fim da história.
uma situação que não tem mais solução. E João estava nessa condição. Estava na ilha de Pátimos. Aos olhos dos que estavam de fora não tinha mais jeito. Não havia mais solução. A causa era perdida. O problema era insolúvel. Mas é nesse momento, é nesse contexto que Deus sempre tem uma resposta. Aleluia. É sempre quando as forças humanas... Tá bom, querido? Pode deixar isso aqui mesmo. Tá gostoso aqui? É no momento em que a limitação humana aparece. É quando o intelecto, a força do braço, a economia, os recursos financeiros não tem mais jeito. Aí Jesus aparece para ser o jeito que dá jeito na solução que não tem mais jeito. Glória a Deus. E é dentro desse contexto que João disse: eu, João, Apocalipse 1, companheiro vosso na tribulação e no testemunho de Jesus Cristo, estava aonde? Na ilha de Pátimos. E quando João diz: eu estava na ilha de Pátimos, eu ouvi uma voz que falava por detrás de mim: João, João. E João disse: e eu olhei para ver quem falava comigo. E quando eu olhei, escute isso, João está dizendo que quando ele olhou, ele viu 7 catiçais de ouro. E um homem no meio deles, semelhante ao Filho do Homem. Aí João disse: quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi esse homem que estava no meio de 7 catiçais, e olhei para ele, ele estava vestido de alto a baixo com linho puro. No seu peito tinha um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Dos seus olhos era como chama de fogo. E os seus pés era como um latão reluzente. E da sua boca saía uma aguda, afiada espada. E a sua voz era como voz de muitas águas. Era para você melhorar esse glória a Deus. Você sabe por quê, irmãos? É nos momentos de maior dificuldade, de maior adversidade e de tribulação que Deus envia o seu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Aí João diz: quando eu vi aquele homem, eu olhei para o seu rosto, e o seu rosto era tão glorioso que brilhava como o sol ao meio-dia. Aí João disse: quando eu parei para olhar para ele, eu não aguentei e caí como morto. A glória foi tão grande. Aleluia. Eita Deus poderoso. O poder foi tão glorioso que João não aguentou e caiu. Mas quando João caiu, presbítero Eduardo, não ficou nisso aí. João diz: quando eu vi aquela glória era tão forte que eu caí como morto, ele veio sobre mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Colocou a sua destra
e me disse: não tema, João, porque eu sou o primeiro e também eu sou o último, e tenho a chave da morte e do inferno. Era para você glorificar o nome do Senhor. Primeiro que eu já falei isso, mão direita na Bíblia representa duas coisas. Primeiro, poder. Segundo, autoridade. Quando João disse: ele veio sobre mim e colocou a sua mão direita, João está dizendo: ele trouxe sobre mim duas coisas: poder e autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se você pudesse contemplar o que acontece no mundo espiritual nesse exato momento, talvez você não suportasse, porque há uma guerra, há um embate tão travado contra esta igreja, mas a igreja está de pé, porque sobre ela tem uma mão direita que protege e que dá vitória. Sobre mim colocou a sua mão direita e me disse: não tema, João, porque eu sou o primeiro e também sou o último. Glória a Deus. Ele está dizendo dentro da janela. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se você souber, você me responde. Se não souber, né? Você me responde depois. Porque Jesus disse: eu sou o primeiro e também sou o último. Ele abriu uma janela chamada de tempo. E eu não sei se o tempo passa ou se eu que estou passando no tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que em Isaías está escrito: antes ainda que houvesse, eu sou. Aleluia. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Porque agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo: não temas não, João. Eu sou o primeiro e também sou o último. E está aqui nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Agora, irmãos, pare e pense comigo só esse detalhe. João com 90 anos de idade. João era conhecido como discípulo do... Tá fraco? Fale alto, forte e grosso. João era conhecido como discípulo do... Por quê? Porque lá no monte João estava. Pedro, Tiago e João. Era assim ou não era? Para onde Jesus ia e procurava aqueles de maior intimidade, estava selecionado João. João tinha afinidade com ele. Se você for em João capítulo 19, verso de número 25, todos os discípulos abandonaram o mestre na hora da crucificação ou crucifixão, como queira. Mas o único que estava ao pé da cruz foi João. Então João conhecia Jesus. E Jesus conhecia João. Mas quando ele estava em Pátimo, que ele olhou para Jesus, ele não reconheceu. Então segure aí, irmãos. Ele conhecia Jesus encarnado, de carne e osso. Jesus do monte, Jesus da cruz. Ele conhecia Jesus
ressuscitado. Quando chegou lá, olha para Tomé, se você não disse que não crê não, coloque a mão aqui e veja assim que sou eu. Aleluia, aleluia, Jesus. Ele conhecia Jesus encarnado e Jesus ressuscitado, mas quando Jesus apareceu glorioso, aleluia, glória, aleluia, ele conhecia encarnado e ressuscitado, mas glorioso ele desconhecia. Sabe o que é isso? Se prepare para você ver Jesus agir na sua vida, na sua casa, no seu ministério, como você nunca viu. Está fraco? Se você crê nisso, levante a sua mão e dê um brado de vitória para ele. eu creio. Aleluia, Jesus. Glória, aleluia, Jesus. Aí Jesus foi até ele e disse: João, não temas, eu sou o primeiro, sou o último e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. E as coisas que tu vê, escreve. Escreve para quem? Escreve para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia e Sardes. Escreve para a minha igreja. Aí João olha para Jesus e disse: escreve o quê? Ele disse: escreva logo para Éfeso. O que é que eu devo falar para Éfeso, Senhor? Aí Jesus disse: diga para eles que eles deixaram o primeiro amor. Escreve mais para quem? Escreve para Esmirna. O que é que eu escrevo para Esmirna? Diga para ele: eu sei da tribulação, mas vocês são da sinagoga de Satanás. Escreve mais para quem? Para Pérgamo. O que é que eu digo para Pérgamo, Senhor? Diga para eles que eles seguem a doutrina de Balaão, lança tropeço. Escreve mais para quem? Para Tiatira. O que é que eu digo para eles? Diga para eles que eles toleram o espírito de Jezabel. Escrevo mais para quem, Jesus? Escreve para outra igreja. Para qual? Para Sardes. E o que é que eu digo para ela? Que ela tem nome de viva, mas está morta. Escreve mais para quem? Para Laodiceia. O que é que eu digo para Laodiceia? Diga para ela que ela não é nem quente e nem fria, mas ela é morna. Acabou? Aí Jesus disse: não, ainda tem uma. Qual? Agora escreva para Filadélfia. E o que é que eu digo para Filadélfia? Primeiro, diga para ela através do anjo. E o que é que eu digo? Ao anjo da igreja: estas coisas diz o que é santo. O dono da igreja, ele é santo. Digo mais o quê? Diga que eu sou verdadeiro. Ele não engana, ele não ultrapassa, ele não enrola. Ele só faz a verdade, só fala a verdade. Digo mais o que para eles? Diga para ele: conheço as tuas obras. Oh, glória. O sapiente sábio Salomão diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Diga para ele que eu conheço as tuas obras. E o que mais? Diga: eu abri uma porta e ninguém pode fechar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu vou repetir. Digo porque para a minha igreja: diga que eu conheço as tuas obras e pus uma porta aberta que ninguém pode fechar.
entender que é uma profecia de Deus para a sua vida, você toma. Aleluia. A porta está aberta e ninguém pode fechar. A inveja não fecha. A calúnia não fecha. A mentira não fecha. O levante não fecha. A perseguição não fecha. Deus estabeleceu uma porta aberta para a sua vida e ninguém vai fechar. Levante a sua mão e dê um brado de vitória para Ele nessa noite. Diga para eles: eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Mas por que, Senhor? Aí lá vai. A primeira característica da igreja que vai subir. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Primeira característica da igreja que vai subir. Ela tem pouca força. Ou seja, ela não se confia em si própria. Ela é dependente. Primeira característica, dependência. E dependência é o contrário de autossuficiência. A igreja, ela permanece de pé porque ela depende do dono dela, que é Jesus. Aleluia! Ela tem pouca força. Agora aqui para nós, irmãos, é por isso que tem muita gente que perde batalha. É por isso que tem muita gente que vai ao campo, vai ao vale, vai à peleja e volta de cabeça baixa. Porque essa batalha travada dentro da vida espiritual, na vida da igreja, ela é vencida não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus. É por isso que em 1 Samuel, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quando a batalha estava travada, a peleja estava grande, e que Golias levantou-se de um lado e disse assim: se tem algum homem aí em Israel, mande que ele venha, lute comigo, porque se eu perder, todo o meu povo vai servir a vocês. Mas se esse homem perder, vocês vão servir a nós, filisteus. E pasmem os senhores, um exército habilitado, um exército de guerreiros, e não tinha um homem de coragem para ir à peleja contra o gigante. Não tinha um homem. Quem sabe alguém lá até pegou a sua espada e tentou ver como é que estava o seu braço, para ver se conseguia ter muita habilidade. Quem sabe alguém até pegou um halteres, praticou alguma coisa para ver se dava para enfrentar aquele gigante, mas olhando para si mesmo, ninguém vai à peleja. Até que Jessé disse assim: Davi, meu filho, sim, meu pai, vá levar pão para os seus irmãos. Leva pão para seus irmãos. Cadê o pão, pai? Está aí, pega a jumenta, vai lá. Quando ele pega o pão e queijo, que vai chegando na batalha para dar para os irmãos, o gigante aparece e diz: e aí? Ainda tem algum homem aí para vir pelejar contra mim? Mas aí quem estava lá agora foi Davi. Aleluia. E Davi foi quem escreveu o salmo que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Por quê?
cavalo cansa, o carro quebra, mas o que confia em Deus permanece de pé. Quando o gigante apareceu, Davi perguntou: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus vivos? Não tem homem aqui não para ir para a peleja, eu vou para a peleja. Quando Saul olhou para ele e disse: você, menino? Ele disse: eu sou menino, sou, mas eu já passei pelo campo de batalha e sobrevivi. Então você sobreviveu ao campo de batalha, sobrevivi a urso, sobrevivi a leão. Vá, Davi, e que o Senhor te abençoe. Tome aqui a espada. Ele disse: não trabalho com a ferramenta emprestada, eu trabalho com a ferramenta que Deus me deu. Vou no ribeiro. Pegou as suas pedras no ribeiro. E quando o gigante apareceu, olhou para ele, aí o gigante aí subestimou. Disse assim: rapaz, eu sou algum cão para mandar um menino para mim com pedra, com pau? Ah não, hoje mesmo eu vou te matar. Davi disse: olha, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti. Não é com a minha habilidade, não é com a minha força, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. Aí o gigante aí disse: você vai ver se hoje não é o seu último dia. Quando puxa a espada, Davi só está aqui. Quando o gigante foi, Davi. Irmãos, a couraça de um soldado filisteu lhe dava quase toda a segurança. A indumentária era toda bem preparada, ajustada no corpo, o capacete, para que por onde viesse não atingisse. Só tinha uma brecha na testa, e Deus não erra o alvo para dar vitória para o seu povo. Quando o gigante levantou a espada, a pedra tinha um endereço, o CEP, certinho. Os estudiosos dizem que quando bateu na testa, pela lógica, pelo peso, ele ia cair. Mas antes dele cair, ele tropeçou, caiu de joelho com a cabeça posta para Davi. Sabe por quê? Está escrito que diante dele todo joelho tem que se dobrar e toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo pouca força, dependendo, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome, mantendo-se fiel como os 3 jovens, a igreja vai chegar aos céus. Segunda característica, mantendo-se fiel. E em terceiro lugar, para a igreja que está arrependida, para a igreja que vai morar no céu, para a igreja que tem a característica, verso de número 10: como guardastes a palavra da minha lei, eu também te guardarei. Ou seja, terceira característica, guardando a promessa do Pai. Aleluia! Dependendo, mantendo-se fiel e guardando a promessa, chegaremos nas mansões celestiais. Aleluia! O camarada sem perspectiva nenhuma. Irmãos, nós somos crentes, mas tem determinadas coisas que, mesmo sendo crente, às vezes
não. A promessa eu ainda vou guardar. E sei que meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre toda a terra. Glória a Deus. Guarda a promessa. Seja dependente. E mantenha-se fiel. Essa é a característica da igreja que vai subir, da igreja que vai para o arrebatamento. Eu vou arriscar. Diz que bananeira só dá um cacho de banana. Então sou cantor bananeira, só tenho uma música. Só canto uma. Mi maior. Mas não é que Deus está me dando outra coisa aqui? Você pode se colocar de pé?